Band Mulher. Oferecimento Cicobi Aracope. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Novo amaciante concentrado Casa Flor. Perfuma por onde passa. É da Politrês. Olá, sexta-feira chegou. Você viu que eu já tô até me ajeitando aqui para começar, porque eu já tô com a roupa de ir. A sexta-feira chegou e o nosso programa tá o quê? Demais! Tem muita música boa, viu? Se prepare. Vai ter muita música com jazz, MPB, esses estilos musicais, com eles, Carolina Emília e Daniel Lovisi. Tem cultura, muita literatura, vamos falar de teatro, música. Vamos conhecer o trabalho do grupo Encantar. Vai ser muito legal e eu já te convido para acompanhar esse programa que também traz o quadro maravilhoso Encontro Gourmet. Nós vamos fazer, gente, uma visita pelo Museu de Araxá para conhecer um super artista. E também vamos trazer aquelas fofoquinhas que não podem faltar com meu amigo Matheus Oliveira da Band FM. E você viu, você percebeu, sentiu que o programa tá demais, né? Então fica comigo aí porque o seu Band Mulher já começou! Vem! Vamos começar o programa falando o quê? De cultura, gente. Estou tão feliz de receber o grupo Encantar, um dos representantes, né? Esse grupo que nasceu em 1996 com crianças, adolescentes e jovens que se reuniram, gente, para cantar. E olha, não pararam mais, viu? Os artistas misturaram as linguagens da música e do teatro, voltados para a infância e também família, e agora estão lançando um novo espetáculo em todo o Triângulo Mineiro, né? Além de Uberlândia, toda a nossa região, chamado Abraço no Planeta. E quem vai contar mais detalhes é o diretor, o Marco Aurélio Querubim. Muito obrigada pela sua participação aqui. Muito obrigado pelo Band convite. Mulher. Muito obrigado. Muito gostoso mesmo. Olha só, eu tô conhecendo vocês, eu cheguei aqui em Uberlândia, ouvi falar muito do grupo Encantar, né, o Marcos? E eu quero desde já que você comente um pouquinho dessa trajetória que começou em 96 e não pararam mais. Como é que foi tudo isso? E que se estendeu e como é que foi, né? A realização desse grupo, juntar essas crianças, tanta gente. Pois é uma grata história que aconteceu na nossa vida. Eu era um jovem de 24 anos que teve a ideia, baseado numa experiência musical de coletividade, inspirada no Milton Nascimento, que teve a ideia de reunir crianças para cantar. E era para ser uma apresentação, né, um repertório de música popular. E esse encantamento foi tão grande em nós que realizamos, eu e as crianças, o processo ali, e no público que assistiu, que uma apresentação começou a chamar a outra, e logo a gente percebeu que aquilo era mais do que um coral, era um movimento cultural de pessoas engajadas nessa perspectiva da relação com o meio ambiente, de um lado, e com a cultura popular, de outro. Então, isso deu origem à Companhia Cultural Encantar, que nos anos seguintes se institucionalizou como um empreendimento na área da cultura, da educação e do meio ambiente, e que tem duas frentes de atuação. O Grupo Encantar, que é um coletivo de artistas que veio sendo construído nessa jornada daqueles que participaram lá no início e quiseram o caminho da profissionalização. E, de um outro lado, a nossa devolutiva para a sociedade, para o mundo, dessa experiência sistematizada de fazer arte, encantar pessoas, que o Grupo Encantar vivenciou por meio da pedagogia do encantamento, que é uma obra, né, que inclusive é fruto de formações que a gente realiza com educadores, principalmente da rede pública municipal de Uberlândia e Araguari. E que traz nesse nome, encantar, né, um duplo sentido. É isso que eu te perguntar, o significado do nome do Exatamente. grupo. É um trocadilho, né, de uma palavra inventada, que se escreve com M, né, não está errado, porque é uma palavra inventada, e que tem esse duplo sentido. De um lado, né, do prazer em cantar, e de um outro lado, do encantamento gerado, né, nas pessoas que fazem e nas pessoas que assistem. E como foi essa linguagem de misturar isso no teatro, com as crianças? Como é que foi misturar toda essa linguagem aí? Aconteceu de maneira muito orgânica. Muito orgânica, porque primeiro a gente se reúne para cantar música brasileira. Esse era o recorte, música brasileira, que envolvesse a cultura popular e as questões ambientais. E aí, na medida em que a gente foi fazendo isso, nós fomos desafiados
pelas próprias escolhas que fizemos, a ampliar as linguagens. Então, primeira coisa que acontece é que a gente começa a usar a brincadeira como motivo para começar os encontros, para nutrir os encontros de alegria. Então, as canções de roda, as cantigas de roda, as brincadeiras populares passaram a ser também um arcabouço de tudo isso. E aí, num determinado momento, a gente gravou um álbum que foi um divisor de águas na nossa história. Esse posso dizer que foi um momento um dos mais marcantes? Foi, sim, sem dúvida, porque nós tivemos aí os 2 primeiros álbuns, que são álbuns musicais cantados pelas crianças e pelos adultos que participaram em formato de coral. Mas quando chega esse terceiro álbum, que é o Parangolé, é um kit multimídia de canções e brincadeiras populares, que inclusive é uma das metodologias da pedagogia do encantamento que foi reconhecida pelo Ministério da Educação e indicada para todo o país. Quando a gente chega no Parangolé, a gente tinha que levar para o palco um espetáculo que mostrasse como as brincadeiras acontecem e como elas podem ser replicadas e reinventadas. E aí veio a dança, no sentido de coreografia, veio a literatura, veio a cenografia, os figurinos, a maquiagem, e a partir de então o Encantar começa a trilhar um caminho de produção de musicais. Musical no sentido do gênero do teatro que mistura todas essas linguagens. Queria que você comentasse um pouquinho, porque semana que vem tem novidade, né? Um CD com crianças. Queria que você falasse desse novo projeto que está aí, nesse novo álbum. Bom, para falar do próximo álbum, que é esse novo projeto, eu preciso destacar que neste fim de semana, em Uberaba, a gente está encerrando uma turnê de lançamento do Abraço no Planeta. Sim. Então essa é a primeira novidade fresquinha que está acontecendo neste sábado e domingo, às 20 horas, no Teatro César Minas, em Uberaba. A gente fala até mais sobre isso daqui a pouquinho, mas já colocando a informação para todo mundo. Agora, de um lado, enquanto o Grupo Encantar tem a sua jornada de artista coletivo, de um outro lado, o Encantar Social, que é nossa frente de projetos sociais de arte e educação, que já, nesses 27 anos, já alcançou mais de 25 mil crianças, nesse trabalho, ele está acontecendo o ano todo, durante o ano letivo, em instituições sociais parceiras, tanto em Uberlândia quanto em Araguari. E a grande novidade é que nós nos reunimos em setembro do ano passado com crianças participantes de alguns desses projetos e realizamos um processo de composição coletiva com eles. A gente entrava só com a dinâmica mesmo de conduzir o processo com eles, mas tudo vinha deles. A gente só dava um pontapé com uma palavra-chave. Então, por exemplo, a palavra-chave natureza, a gente escrevia no quadro e pedia para cada criança complementar qual palavra que rima com natureza ou que tem a ver com natureza. Olha só. Precisava rimar ou não rimar, tanto faz, mas tinha que dar sequência. E aí as crianças iam fazendo aquilo. O segundo passo era chamar as crianças e os adolescentes para construir frases a partir das palavras que estavam ali. E isso ia acontecendo? Isso foi acontecendo durante 4 semanas, acontecendo com eles esse processo de constituição das letras e das canções, que já nasciam ali nas oficinas. A primeira etapa foi essa. E a segunda etapa foi, este ano, essas crianças entraram no estúdio do Encantar, nós temos um estúdio próprio, nós levamos elas para o estúdio, gravamos com elas um álbum. E esse álbum se chama O Desenho das Coisas do Mundo, que é o nome de uma das canções que dá título ao álbum, né? E esse álbum está aí para ser lançado no dia 26, próximo, dia 26 de julho. Como é que o pessoal pode ter acesso, né, para estar com o acesso é mais fácil do mundo, né? do que em toda a história da humanidade. Está nas plataformas de música. Que legal. Exatamente. Agora eu quero que você fale um pouquinho para quem está começando um projeto assim, né? O que você pode fazer para inspirar, pode falar para aqueles que também estão começando um projeto assim como você? Olha, de um lado, nessa trajetória toda, eu aprendi que quando a gente dá vazão para o nosso propósito, para a nossa vocação, as coisas todas vão se desenrolando naturalmente na vida. E vai acontecendo. Porque eu acredito que ali no início, quando a gente começou a entrevista, eu fiquei pensando assim, será que ele imaginava tudo isso? Não vai acontecendo, né? Você já imaginava que isso daria tanto tempo e ia se prolongar tanto e está sendo o sucesso que é? Ninguém imagina, Não, né? Nunca imaginava. E isso me lembra, inclusive, uma frase do Fernando Pessoa que diz que todo começo é involuntário. Né? E que bom. Que bom, porque foi desinteressado. Foi despretensioso, aconteceu. Porque é assim que é bom, né? E daí veio uma abundância. Vem a ideia. Veio uma abundância de ideias, de pessoas que vão se aglutinando em torno da ideia. E vai fazendo aquilo acontecer no decorrer do tempo. No decorrer do tempo, se transformando no projeto de vida de várias pessoas, né? O Encantar hoje é um empreendimento que trabalha aí com cerca de 25 pessoas, com dedicação exclusiva, né? Seja no grupo artístico, seja no Encantar Social, seja no gerencial, na parte de produção e por aí vai. E como é que você vê hoje
hoje o interesse das crianças, de todos, dos pais, eu gosto muito no ambiente hoje, assim, no âmbito atual. Sim, mesmo que a gente esteja num momento muito desafiador, Sim. em que a atenção das pessoas está cada vez mais fragmentada e acelerada, a gente tem uma coisa que é comum a todas as crianças. Na infância não há diferença entre brincar e fazer arte. Então a criança brinca. E se a gente oferece oportunidades para as crianças brincarem de verdade, não estou falando de brincar no celular, eu estou falando de brincar com o corpo, com a voz, com os sentidos, com as formas de expressão que são inerentes a todas as pessoas. Se a gente oferece oportunidades para que isso aconteça de maneira sistematizada, a gente vai ter resultados brilhantes, como por exemplo esse álbum que a gente acabou de falar dele, o Desenho das Coisas do Mundo. Um álbum de 10 canções feitas com as crianças, protagonizados por elas, não só na composição, mas na gravação. Né? Tudo gravado com elas. Então, quando você me pergunta, o que você pode falar para as pessoas, eu acho que as pessoas têm que seguir essa voz interior que todos nós temos, que nos aponta o caminho da nossa vocação, daquilo que a gente tem de forte, daquilo que mexe com a gente, que faz a gente querer se movimentar no mundo. Foi aí um recado para você que acompanhou essa entrevista maravilhosa. Obrigada, viu, Marco, pela sua participação aqui. Eu aprendi muito com você, já ouvia falar muito daí do seu trabalho, né, desse projeto tão lindo. E pode falar das suas redes sociais também, para o pessoal acompanhar um pouquinho mais vocês e ficarem por dentro dessas novidades aí. Então, eu quero, em primeiro lugar, agradecer o programa Band Mulher. Eu quero agradecer você também. A sua brilhante recepção, tão calorosa e afetuosa. Eu quero convidar, então, o pessoal de Uberaba, região. Quem é da região e não assistiu ainda o espetáculo Abraço no Planeta, estaremos nesse sábado e domingo, dias 20 e 21, às 20 horas, no Teatro SESI Minas, em Uberaba. Entrada é franca. É só entrar na plataforma Simpla ou se dirigir à bilheteria do teatro para poder retirar seu ingresso. E não sou eu que estou falando, o público está falando. Já foram 7 espetáculos na região, em todos os lugares, casa cheia, e as pessoas reconhecendo a beleza, o encantamento que é esse espetáculo. E para vocês conhecerem mais sobre Encantar, nos sigam nas redes sociais, @encantar_com_m, e o nosso canal no YouTube, onde estão todas as novidades. Com regularidade, a gente está sempre reinventando-se lá dentro. Muito obrigada, Marco. E olha só, intervalo no Band Mulher e na volta tem o quadro Encontro Gourmet. Hoje nós vamos fazer um passeio bem bacana, viu, Marco? E para você que está aí acompanhando também, nós vamos falar do Museu de Araxá, que olha, tá imperdível, não saia daí, te espero, você também vai acompanhar. A Flylink é referência em conectividade no Triângulo Mineiro. Oferecemos as melhores soluções empresariais e a qualidade de conexão ideal para toda a família. Nós sabemos que você merece mais. Por isso, além da internet, aqui você conta com muito mais entretenimento incluso no seu plano. São filmes, séries, audiobooks e e-books com conteúdos variados. E também economiza em várias lojas e serviços com o Fly Club. Vem ser Flylink, você conectado. Fios de sustentação, bioestimulador de colágeno, preenchimento labial, lipo de papada, harmonização facial, o conjunto dos melhores procedimentos para o seu rosto. Comente "Eu quero" para agendarmos uma consulta cortesia personalizada. Tênis Esquis ou Puma de R$ 499,90 por R$ 299,90. Bota Ana Capri de R$ 299,90 por R$ 199,90. Sandália Mais Shoes de R$ 299,90 por R$ 149,90. Sanaveres Calçados, 3 lojas. Construindo uma ferragista completa para você. Tinta 18 quilos a partir de R$ 95,90. PU apenas R$ 14,90. Construindo, bairro Pequis, Avenida Wilson Rodrigues da Silva, 421. Encontro Gourmet. Oferecimento Camel Mega Mix. Mais qualidade, mais variedade, mais para você. Grupo Foco, construindo sonhos e projetos sustentáveis para você e sua família. E chegou a hora do nosso quadro Encontro Gourmet. E hoje tem Cris Quemel e Júnia Detone que irão fazer um passeio pelo museu e contar a história de um super artista de Araxá, gente, Calmon Barreto. Vamos ver? Encontro Gourmet. Olá, boa tarde a todos. Hoje estamos aqui no Museu Calmon Barreto
para falar deste renomado artista brasileiro, nascido aqui em Araxá em 1909 e amplamente reconhecido por sua contribuição significativa à arte brasileira, destacando-se como pintor, escultor, ilustrador, desenhista e gravador de moedas. Estamos aqui com a Juliana, que é a monitora do Museu Calmon Barreto, que vai nos conduzir toda essa história e contar um pouquinho da história do Calmon Barreto. Boa tarde, Juliana. Muito obrigada por nos receber aqui hoje. Conta pra gente um pouquinho sobre quem foi Calmon Barreto. Tá, boa tarde. A presença de vocês aqui é muito importante para nós. Calmon Barreto, ali nós temos um autorretrato dele jovem. Calmon Barreto nasceu em Araxá em 1909 e faleceu em Araxá em 1994. Calmon Barreto era um artista completo. Ele era todas as obras aqui do museu, de escultura, desenho, pintura, ilustrações, são obras dele. E com os 12 anos de idade ele foi para o Rio para trabalhar na Casa da Moeda e também para poder estudar na Escola de Belas Artes do Rio. Ele estudou durante muitos anos lá. Aqui nós temos algumas das moedas que ele desenhou e gravou enquanto ele estava na Casa da Moeda. Essa aquarela é da mulher que foi a esposa dele. Era uma francesa que ele conheceu no Rio. Ficaram pouco tempo casados e não tiveram filhos. A amiga, uma prima que ele teve, que faleceu muito cedo, ele fez uma homenagem a ela. Elizabeth, Fernando e Cordélia eram dos irmãos. Sim. De 10 irmãos. De né? 10 irmãos. Ele era o 11º. Oh. Bacana. Gente, tem muita história aqui, hein? Tem. E Calmon Barreto, além daquela escultura de pedra do jardim, que chama o garimpeiro, ele também fazia esculturas no gesso. Só que ele trabalhou tanto no gesso puro quanto no gesso patinado. O patinado, ele queria que parecesse bronze. Ele utilizou uma técnica diferente. Ele nunca comercializou as obras dele. Não. Ele falava que ele tinha arte pela arte. Ele sobreviveu da Casa da Moeda, das ilustrações, mas ele não comercializou as obras. Tem fins lucrativos. Sem total. Muito bom. Vamos seguir para essa aula. O que a gente tem mais? Explica pra gente sobre essas moedas. Ali, outro autorretrato já na meia-idade. De 50 e poucos anos. As medalhas são de condecorações que ele fazia só por encomenda, gesso patinado. E o Cristo, com aquela riqueza de detalhes, vocês percebem, porque ele estudou e foi professor de anatomia artística na Escola de Belas Artes do Rio. E aquele retrato, ele já estava em Araxá? Não, ainda tem um autorretrato que ele fez. Porque ele sempre estava indo ao Rio, ele tinha uma casa em Cabo Frio também, ele ia muito pra lá, sabe? Vamos seguir para essa sala aqui mais imponente do museu, onde estão as maiores obras de Calmon Barreto. Porque aqui, Juliana, foi logo que ele retornou a Araxá e começou a fazer pinturas maiores. Sim, retratou vários fatos históricos verdadeiros de Araxá, como essa obra linda, que eu acho essa pintura dele maravilhosa, que é a Revolução de 1842, que realmente aconteceu em frente à Igreja São Sebastião, que é a igreja mais antiga de Araxá. Então, olha, eu fiquei encantada. Gesso patinado. Aqui ele recebeu um prêmio. Ganhou medalha de ouro no Salão de Belas Artes do Rio, na seção gravura baixo relevo. Uau! Gesso patinado. E esse gesso foi criação dele. Criação dele. É uma técnica que ele utilizava, porque ele queria que parecesse bronze, ferro, mas ele nunca trabalhou com bronze, tudo gesso. Vamos então ali, tem um memorial aqui também, gente. O Memorial de Araxá. São pessoas contando a história de Araxá. A história de Araxá contada através das pessoas.
São muitos objetos antigos que foram doados pelos familiares para compor o museu. Esse museu memorial ele é de 2008. Então, a partir daqui agora, é a arte e a memória juntos, porque as obras do Calmon continuam. Parece que tem umas pinturas aí que ele fez em aquarela. São desenhos. Alguns desenhos de modelos vivos. Exatamente. Nossa, são belíssimos. Que esse bem do Rio, né, Jana? Sim, ainda era quando ele estava no Rio. Como a primeira casa que ele morou ali, não é? É uma aquarela, no primeiro casarão que ele morou em Araxá, que já não existe mais. Ele valorizava muito a arte em si, só que ele não gostava do modernismo e nem do abstrato. Ele não pintava paisagens de outro local, ele não tinha esse interesse. E ele também pintou muitos bandeirantes, né, que fizeram parte da história de Araxá, não que ele fosse a favor dos bandeirantes serem, né? Mas porque ele queria deixar tudo isso para posteridade, registrado eternamente. Um destaque, gente, que eu acho muito interessante, é essa pintura que Calmon fez retratando Dona Beija. Mas ele retratou Dona Beija na imaginação dele como artista, e como pintor, e como ele via Dona Beija. Agora, olha que interessante, uma das últimas fotografias dele, ele já estava com 85 anos, com essa fotografia, e uma das lembranças importantes do museu também. Parabéns, né, pelo seu trabalho, né? Muito obrigada. Obrigada. E lembrando que o museu, a gente fica até de segunda a segunda, monitorado, né, pelas monitoras do museu, que vale a pena conhecer. E outra coisa, é gratuito, né, querida? Exatamente. Então, se você que vai visitar Araxá, quer conhecer um pouco mais sobre a obra, sobre a arte de Calmon Barreto, vem pra cá que tem uma recepção muito especial esperando por vocês. Gente, espero que vocês tenham gostado de desse passeio aqui pelo Museu Calmon Barreto. Muito obrigada aí pelo carinho, pela audiência. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quero falar agora para vocês do Grupo Foco Loteamentos e Empreendimentos Imobiliários, gente. Empresa especializada em execuções de loteamentos, condomínios fechados, parcelamento de solo urbano, rurais e construções em geral. Se você tem aí uma área e deseja executar um loteamento ou viabilizar alguma parceria, entre em contato conosco, tá? Tem todas as soluções necessárias para fazermos aí um estudo de viabilidade econômica, assim como também profissionais capacitados para a aprovação e execução de todas as obras de infraestrutura, vendas e administração. Grupo Foco Loteamentos e Empreendimentos Imobiliários, construindo sonhos e projetos sustentáveis para você e sua família. Segue aí o site, né? grfoco.com.br, tá aqui na tela, entre lá, acompanhe mais informações. E agora vamos fofocar, vamos! Mateuzinho! Boa tarde, Bia! Vamos nos cumprimentar. Vamos lá. E hoje é especial. Chegou. Sextou, bebê. Levanta as mãos pro alto e agradece que a sexta-feira chegou, hein, Bia? Daquele jeitinho que a gente gosta, hein? Já estamos com a roupa de ir, né, Matheus? Com a roupa prontinha já pra balada, hein, Bia? Como é que você tá? Tudo jóia? Tudo jóia! E com muita fofoca, né, Bia? Vamos falar de Carlos Alberto? Vamos falar de Carlos Alberto. Todo mundo conhece, né, Bia? Claro. Da Praça é Nossa, claro. Existe ex-namorada, mas será que existe ex-amigo, Bia? Ex-amigo? Ex-patrão, digamos? Ex-patrão, exatamente. Ex-referência? Carlos Alberto, Bia, deu entrevista lá pro Flow News e comentou da relação estremecida dele com o Silvio Santos. Peraí, como assim? Não conversam há mais de 4 anos, Bia. Ele, Silvio Santos? Exatamente. A última vez que eles conversaram, Bia, foi lá no Troféu Imprensa, em 2020, ou seja, faz 4 anos. Inclusive, o Carlos Alberto falou nessa entrevista, comentando também que ele faz ligações até diárias
falando aí ligações diárias, aí diariamente liga para ele, só que segundo o Carlos Alberto, ele atende quem ele quer. Então, ele não atende ele nenhuma das tentativas, não tá atendendo aí o Carlos Alberto. Bia, você acredita nisso? Silvio Santos, o que está acontecendo? Então, será que você tá... E ele deve ter ficado preocupado? Exatamente. O Carlos Alberto comentou que ele é assim com todos os amigos dele, então, que é uma coisa pessoal. natural, não é nada pessoal. Ele respeita, inclusive, o Silvio Santos. Inclusive, Bia, os dois se conheceram quando o Carlos Alberto tinha 18 anos e o Silvio Santos tinha apenas 24 anos. Então, foi aquela parceria que foi seguindo aí profissionalmente também durante muito tempo, mas a relação tá um pouco estremecida aí, Bia. Então você acha que tem alguma coisinha ou é... Ele falou que respeita esse momento do Silvio Santos, que está passando, claro, pelas dificuldades em relação aí da saúde dele, já tem 93 anos do Silvio Santos. Não dá nem pra exigir muita coisa mais, exatamente, né? Do Silvio Santos, né, Bia? Mas eu acho que ele tá meio chateado, o Carlos Alberto. Eita, não fica não, Carlos Alberto. Fica não, acontece. Silvio exatamente. Santos pode brigar com a gente, que é Silvio Santos. E era patrão, né, Bia? Não pode brigar aí com o patrão. Agora, tem um ator, Sim. o Matheus, que eu acho que eu não sei, as minhas amigas aí do Band Mulher, muita gente relembra dele, do Maurício Matar. Galã, olha a fotona dele, ele tá tão bonito. Se ele tivesse solteiro, Bia, você pegaria ele, é seu estilo. Claro que é meu estilo. É seu estilo, olha lá, um sorrisão. Ele. Então, ele fez exigências porque a Fabíola Helpert, que é uma colunista do UOL, queria fazer uma entrevista com ele. Só que ele fez aí umas exigências meio estranhas. R$100 mil de multa caso ela perguntasse sobre a vida pessoal dele. Mas o legal é perguntar sobre a vida dos outros. O bom do fofoqueiro como a gente ele não pode nem vir aqui. Exato, não pode vir no Band Mulher, nem também lá nas nossas fofocas lá na rádio, né, Bia? Peraí, mas ele então acabou nem indo. Acabou nem indo, Bia, nessa entrevista. Aí ela ficou revoltada, a jornalista, falou que ele tá mascaradinho, que ele não tá fazendo tanto sucesso assim. Pra exigir R$100 mil de multa. E assim, o jornalista, claro que vai perguntar da vida íntima do artista. E não é só isso, né? Pelo jeito, ele tem aí muita dívida em relação à vida pessoal. Exatamente. Então ele não quer falar não, hein? Talvez fez algumas coisas aí que não quer que venha a público e cometeu essa gafe, né, Bia? Meio mascaradinho, hein? R$100 mil? Que é isso? Nossa, agora vamos falar da rádio? Vamos Isso não tem nada de mascarado, a gente escancara e fala mostra mesmo. Tudo, Bia. Fala dessa rádio incrível que veio e tá fazendo acontecer. Bia, eu quero saber se eu tô com um tanquinho aqui, eu tô sarado? Você tá muito magrinho. Eu Aliás, tô muito magrinho, que mas tem tanquinho na Band FM, não meu tanquinho. Olha ele, tanquinho de lavar roupa, Bia, aquele tanquinho aí pra mulherada que ama passar roupa, lavar roupa, até a mulherada não gosta, né? Mas enfim. Quem tá afim do tanquinho do Matheus, gente? Pode falar aí, ó, meu tanquinho. Não, mas vamos fazer o seguinte: nós queremos tanquinho de lavar roupa, porque exatamente, isso é necessário pra mulherada. Só participar das nossas promoções lá na rádio, Bia. Que tá muito legal. Acesse também as redes sociais, né? Exatamente. Muito bem. Obrigada. E agora você pode voltar a trabalhar, né? Lá na rádio. Eu vou ficar bem shapeadinho. Vocês podem acompanhar a rádio 99.9. Eu vou tomar uma aguinha, vou dar uma pausa aqui no Band Mulher, Matheus. E você que tá aí acompanhando, já na volta nós teremos música. Nós vamos receber nos nossos estúdios Carolina Emília e Daniel Lovise com muito MPB, jazz. Tá bem legal. E te convido já a entrar no clima. Vamos lá, Matheus. Hoje é sexta-feira, é dia de música, é dia de alto astral. Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracope. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Novo amaciante concentrado Casa Flor. Perfuma por onde passa. É da Poli3. Viver é se sentir pleno nas pequenas coisas. No sorriso de quem amamos, nas experiências de vida que compartilhamos ao lado de quem te acompanhou por toda a vida ou de quem acabou de chegar. Ouvir a vida faz parte de quem nós somos. E para você desfrutar cada um desses momentos, a Clarivox vai dar a sua idade em desconto nos aparelhos auditivos. Mas corra, é por tempo limitado. Clarivox, para você curtir os sons. Consulte condições. Uau! Jura que você é bom mesmo? Ajuda a tirar tudinho. Até aquelas coisinhas mais difíceis. Eu não preciso sofrer mais? Será mesmo? Bom, se você tá falando, eu vou acreditar. Olha só, não é que é eficiente mesmo? Com a sua fórmula super moderna, ainda facilita a minha vida na próxima limpeza. É bom demais. Menino, você arrasou mesmo, hein? Tchau, manchinhas! Bem-vindas a Clau Borges Hair e Makeup. Transforme, fique linda com os melhores profissionais da cidade. Cortes personalizados que realçam a sua beleza.
Coloração vibrante e saudável para um visual marcante. Produtos de alta qualidade para garantir o melhor resultado. Venha nos visitar hoje mesmo e agende o seu horário. Siga @ClauBorgesHair Makeup e acompanhe as novidades e promoções. Domingo no Triângulo da Sorte tem muito dinheiro, uma moto e um carrão. Só no quarto prêmio tem um Fiat Argo, mais uma Honda Bis, mais 30 mil reais de uma só vez. Isso mesmo, carro, moto e muito dinheiro. Ajude e concorra. No primeiro, no segundo e no terceiro prêmio, 10 mil reais em cada. No quarto prêmio, Fiat Argo, mais uma Honda Bis, mais 30 mil reais. Isso mesmo, carro, moto e muito dinheiro. Mais 20 giros de 1.500 reais cada. Ao comprar o Triângulo da Sorte, você contribui com a Pai Brasil. Que delícia de voz, gente. Eu, por mim, ficava aqui relaxando. Ei, que delícia nosso sextou. Hora de curtir, é claro, muita música boa com esses dois lindos cantores, o Daniel Lovise, né, que trazem uma bagagem, instrumentos, turnê internacional e uma participação em projetos. Ai, que bacana. São projetos incríveis, né? Como vários nomes da música popular brasileira. Djavan, Elis Regina e Clube da Esquina. Sou muito fã também. Já essa linda Carolina também apresenta aqui, olha, um histórico musical incrível do grupo de jazz, é professora, né? Faz uma mistura aí de música brasileira com aquele jazz e dá aquele toquinho todo especial aqui na nossa linda Uberlândia. E é com muita alegria que a gente recebe vocês hoje no Band Mulher para nossa sexta-feira ficar ainda mais gostosa, relaxada para o fim de semana. Boa tarde, gente. Muito obrigada, Bia. Boa tarde. Boa tarde. Quero que vocês comentem um pouquinho como a música entrou na vida de cada um de vocês, como é que foi o início de tudo. Deixa a Dani começar. Vai lá. Eu tenho uma história musical que começa em casa, né? Sim. Primeiramente, assim, com a minha mãe, minha família, minha avó também cantava muito. Então, vem do berço, digamos, né? Essa ligação com a música. E desde muito pequeno no conservatório, que é uma escola importante que existe em Minas Gerais, são os conservatórios de música, inclusive aqui em Uberlândia, muito importante, mas na minha cidade natal, que é Juiz de Fora, eu estudei lá durante muitos anos da minha vida, então a grande parte da minha formação vem do conservatório de música, né? E de você, Carol? Eu acho que comigo foi uma questão de... Eu passei a infância nos Estados Unidos e eu tive que aprender a falar inglês assim na marra. Na marra. E aí eu acho que eu desenvolvi esse ouvido, assim, esse ouvido, né, de escutar. E aí eu acho que eu vim pro Brasil e comecei a procurar, né, as coisas, ouvir assim. E gostei muito de música sempre. Trabalhei com alguns projetos, onde eu era assistente de produção, projetos que tinham orquestras e tudo mais. Aí eu tive esse contato e há uns 5, 6 anos atrás eu comecei a estudar música e tô de lá até hoje. De lá pra cá. E como é que foi essa química de vocês dois estarem juntos nos palcos? Eu encontrei o Daniel aqui em Uberlândia, né? Eu me mudei pra cá, eu vim fazer a prova de aptidão no curso de música e ele fazia parte da banca. E quando eu vim morar aqui, eu estava fazendo apresentação com algumas pessoas, shows noturnos, casas noturnas. E aí eu chamei o Daniel para uma ocasião e foi muito bom, porque ele gosta muito das músicas que eu faço, o repertório que eu proponho. Então, assim, é uma parceria que deu muito certo e dá muito certo. E quais são as maiores influências? A gente começou um pouquinho, né, Daniel, falando de você, do Djavan, Elis Regina, de vocês dois aí. Quais foram as maiores? Porque a gente sempre tem aquela pessoa que nos inspira na carreira, né? Eu me dedico ao violão, principalmente toco guitarra também, mas o violão é o instrumento que me acompanha há muitos anos. Então, assim, não tem como deixar de citar violonistas, né, que são aqueles que me influenciaram desde sempre, né? É um nome talvez mais conhecido até do grande público, é o Yamandu Costa, que é um grande violonista que está atividade aí tocando no mundo inteiro. Mas no Brasil a gente tem uma infinidade de músicos, né, de muita importância no violão. A gente pode ir lá para trás, falar de Dilermando Reis, de Garoto, de Baden Powell, né, músicos que são assim os pilares do violão brasileiro. E mais recente, eu comecei falando do Yamandu, né? Mas a gente tem muitos outros violonistas aqui em Minas, por exemplo. Eu sou muito fã e tive a oportunidade de estudar com o Gilvan de Oliveira, que é um violonista de Belo Horizonte. E vários outros músicos daqui de Minas,
Geraldo Viana, Weber Lopes, enfim, uma série de músicos que são da área da cena instrumental mineira. São músicos que eu ouço bastante e me influenciam muito. Assim. Influencia bastante. Vocês têm algum ritual para entrarem no palco, assim, vocês dois? Antes de começar, todo show é uma adrenalina, como se fosse a primeira vez, né? Vocês têm algo assim? A gente tenta se acalmar. Se acalmar, né? A gente tenta muito se acalmar e tentar baixar a ansiedade, né? Se preparar, né? O Daniel estava até ali preparando as mãos, aquecendo um pouco, porque o ar-condicionado é forte, né? Então, realmente ficar aquecida, né? Usar algum lenço no pescoço, ficar com uma blusa. Isso tem muito a ver, né, gente? A questão do ar-condicionado, né? Tem muito a ver. Vejo muitos músicos fazendo sobre isso mesmo, falando. E falando em música, qual a música preferida de vocês dois? Vocês têm uma? Até a gente preparou ainda há pouco, comentamos pra gente mostrar pra quem tá acompanhando. Assim, é difícil falar uma música preferida, né? Mas a gente tem um compositor que a gente gosta muito, trabalha muito ele, que é o Djavan. Lindo. Fiz agora em Uberaba, na semana passada, o especial Cacaso, que é um letrista, poeta de Uberaba. E essa música estava no show e ela também vai estar no show de amanhã. Olha que legal. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho desse show de amanhã para convidar todo mundo já para se preparar para o final de semana, né? Eles estão com a agenda muito legal. Então vamos dar uma palhinha dessa música? Cuidado, pé de milho que demora na semente. Meu pai disse, meu filho, noite fria, tempo quente, lambada de serpente, a traição me enfeitiçou. Quem tem amor ausente já viveu a minha dor. Ai, que coisa linda! Palmas para todo mundo que está aí acompanhando, palmas também para eles aqui. E olha só, para amanhã vocês estão com um repertório muito legal, né, gente? Vamos falar um pouquinho do que vocês estão preparando aí para o fim de semana. É um show bem inédito aqui em Uberlândia, que a gente vai trazer alguns compositores que são referências para a gente, você mesmo perguntou, né? Então vai ter Toninho Horta, que é um instrumentista, compositor aqui de Minas. Vai ter Ginga, que é um instrumentista, compositor também genial. Vamos fazer uma canção de duas compositoras, mulheres também, que é a Dani Gurgel e a Vanessa Moreno. São mulheres muito importantes na música brasileira atual. E também vai ter música autoral do Daniel, com alguns parceiros, e de um amigo nosso também, Fabrício Santana, Geraldo Afonso. Bom, o que vocês podem sugerir e dar de dicas, né, para quem está começando aí na carreira, como vocês estão aí com um trabalho tão lindo, inspirador, como a gente falou da inspiração de vocês, né, de alguma pessoa que influencia, para quem está aí começando como vocês? Eu acho que é muito importante ouvir música, né? Ouvir, conhecer. Ouvir música, sair para ver música ao vivo. E perceber o que quer fazer de fato, né? Se alinhar com isso, tentar perseguir um caminho e ir atrás de quem está perseguindo um caminho próximo ao que você se interessa, que te inspira, né? Fazer música que te toque, que pode tocar os outros. Eu acho que são muitas dicas, né? Coisas que a gente pode falar, mas eu acho que a principal é acreditar em si mesmo. Eu sempre faço essa pergunta, parece até redundante, né? Como é que a gente enfrenta os desafios para quem está começando, mas cada momento, cada segundo é importante, porque às vezes uma sexta-feira, um fim de semana, a pessoa que está começando a ouvir, né? Um recado assim, um incentivo assim, um conselho assim, faz com que a pessoa não deixe morrer aquele sonho. Mas vamos falar um pouquinho da agenda de vocês, para o pessoal que está acompanhando as redes sociais, né? Para falar um pouquinho para vocês que estão aí assistindo o Band Mulher, né? Saber dos próximos aí eventos de vocês. Bom, esse mais próximo é o de amanhã, que vai acontecer no Cine Teatro Neninha Rocha, no Centro Municipal aqui de Uberlândia. Vai começar às 20 horas e tem que chegar antes das 20, né? Porque senão os portões fecham. E a gente também tem um show em Belo Horizonte, no teatro da UFMG, que acontece no dia 22 de agosto. E mais pra frente, no final do mês de agosto, também tem um lá em Campinas. E Daniel também tem alguns aí para falar. Na semana que vem, no sábado também, faço parte aqui de alguns grupos de choro da cidade, né? O choro que recentemente se tornou patrimônio material da cultura brasileira, né? Então, semana que vem também, domingo, uma roda de choro aqui em Uberlândia, às 14h.
Então, só acompanhar também o Instagram, que a gente sempre coloca a nossa agenda lá para o pessoal ir acompanhando. Nas redes sociais. Muito obrigada e vamos encerrar com música para fechar com chave de ouro, né? O nosso Banho de Mulher de hoje. Desde já agradecendo e desejando mais sucesso ainda, viu? Obrigado. Muito obrigada, Bia. Vamos de autoral, então? Olho d'Água? Sim? Ou a Vanessa Moreno? Vamos fazer a Vanessa Moreno. Tem que escolher, toda hora tem que dizer como você prova saber o que você faz e o que é, mas não sei. Todo dia eu troco de mês, tento a loto com 10. Quero ver se é só time, tem, mas não tem. Se você descalço não vem, pena lama com 100. Poxa, fé no braço, não tem pra ninguém. Presa nesses embadoguê, fico sem responder. Nem pra mim, nem pra você. Quem não sei, só sei não. Sejam bem-vindos ao Melhor da Tarde.